Bem-vindo a mais um programa Conversando com o Jefferson. Eu estou aqui com meu amigo Bill do Cruzeiro. E o Rosalvo, não é isso, Bill? Bem-vindo, Bill. Obrigado, boa noite a todos aí, né? É um prazer estar aqui com o senhor, doutor, para a gente poder bater um papo, né? E eu expressar e falar para as pessoas um pouco mais de quem é Rosalvo. Que Rosalvo, né? Rosalvo, né? Rosalvo, como nome completo, Rosalvo? O nome Rosalvo Francisco Xavier, né? É hoje popularmente conhecido por Bill do Mercadinho. Esse apelido veio de infância. Tinha um senhor chamado Zé Azedo. Esse eu não conheci não, né? O pessoal do Cruzeiro conheceu bem. Esse senhor aí me apelidou pela primeira vez de Severino Bill, e daí ficou. Aí aquele apelido pegou, e hoje todo mundo me conhece por Bill. Bill. Acha que é Severino, mas não é Rosalvo. Falo que eu sou o Severino, que não é Bill, né? É o Bill que não é Severino. É o Bill que não é Severino, na verdade, né? O nome é Rosalvo, nome de batismo. Mas estamos aí, vamos Muito bem, Bill. Nós nos aproximamos mais nas últimas eleições, né, Bill? A gente viu um trabalho muito bonito que você fez lá, e faz ainda, lá no Alto Cruzeiro. E me conta aí, como foi essa história de estar lá no Alto Cruzeiro? Você chegou lá com quantos anos de idade? Eu sou natural de Vicência e vim o Alto do Cruzeiro com 1 ano e meio, mais ou menos, né? Filho de Pitonho, muita gente recorda ainda, seu Pitonho é vivo, viu? Chegamos ali, eu tinha um ano e meio de idade, meu pai era administrador de engenho e veio, já tinha comércio lá, né, também, na época dos barracão, isso, na época dos barracão, e veio, terminou o vínculo lá com o engenho e veio para o Alto Cruzeiro, montou um comércio e ficou lá até 95, né? E daí ele já iniciou essa questão política também, né? Mas foi candidato também, seu pai? Não, as pessoas queriam que ele fosse candidato, mas ele nunca quis ser candidato, não. Uma vez, eu acho que ele foi candidato do bairro lá, aí botaram ele para tesoureiro. Mas ele estava sempre lá fazendo umas ações com o pessoal. Então, essa vontade de ajudar o próximo veio lá do seu pai? Ah, com certeza, né? Ele sempre nos passou esse espírito aí de ajudar as pessoas e a gente está aí, né? Até hoje aí fazendo as ações no Alto do Cruzeiro. E eu amo meu bairro, aquilo ali saí do Cruzeiro depois que meu pai encerrou lá o comércio, passamos por algumas dificuldades, e ele fechou o comércio e mudou para a cidade de Diadema. Isso aconteceu no ano de 95. Aí depois disso a gente foi para lá e tal, mas o sonho de voltar ao Alto do Cruzeiro era sempre bem presente no meu coração. Já passou da infância lá? Com certeza, né? Muitos amigos. Eu lembro das épocas que a gente corria jogando bola e soltando pipa, e aquilo ali marcou muito a minha vida. E desde o momento que eu saí, eu sabia que um dia eu voltaria e queria voltar para fazer a diferença. Você foi para São Paulo, depois foi para o Rio Grande do Sul? Eu fui trabalhar em São Paulo e depois a empresa mudou para o Rio Grande do Sul e a gente passou ainda 11 anos no Rio Grande do Sul. E daí meu primeiro filho nasceu, que era o Luiz. Aí eu disse, eu vou para Timbaúba. Agora chegou o momento de vir para Timbaúba. Aí larguei tudo lá, vendi apartamento, carro e vim embora. E o meu sonho era o Alto do Cruzeiro. Sim. A Núbia, que é minha esposa, ela queria... Esse sonho de voltar ao Nordeste também era dela, mas eu falei, eu só volto se a gente for o Alto do Cruzeiro, que é o meu lugar amado. Mas ela é timbaúbense também? Timbaúbense também. A minha história, se for contar o relacionamento da gente, dá para escrever um livro. A gente se conhece desde os 6 anos de idade. Aí, desde os 6 anos de idade, que ela veio morar no Alto Cruzeiro, e a gente era tudo pequenininho, começou aquela paquerinha de criança e tal, e aí a gente foi ficando adolescente. Aí, no ano que eu oficializei o casamento, o namoro com ela, eu mudei para São Paulo. Então ela foi junto também? Foi não, ficou aqui. E ficou aguardando a volta? Namoramos 10 anos à distância. Sim, poxa. Era época de orelhão, cartas, era. Aí depois passou esses 10 anos, quando chegou no 9º ano, eu noivei. A gente só vinha uma vez, eu só vinha uma vez por ano aqui. Sim. Aí noivei, e aí a gente, até quem fez o noivado foi o meu pai. Eu mandei a aliança por ele e tal, então eu só vim faltando 8 dias para o casamento. Poxa vida. Dá um livro, a mesma história, né? Dá um livro. E depois aí vocês foram morar, então, lá no Rio Grande do Sul? São Paulo. São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, a empresa já estava mudando para o Rio Grande do Sul. Certo. Aí daí a gente mudou para o Rio Grande do Sul, e nesse meio tempo aí ela perdeu o pai dela aqui e tal, mas foi uma guerreira, não voltou.
persistiu no casamento, e a gente está hoje já Nossa. estamos com 21 anos de casado. E são quantos filhos? Somos 2 filhos, Dois o filhos. Luiz e o E o Augusto. Augusto. É, o Augusto Conheço os dois, são as figuras. O Augusto é uma fera. Muito bom. Então, depois disso tudo, lá do Rio Grande do Sul, volta já com o Luiz, o amado Alto Cruzeiro. Alto Cruzeiro, porque daí quando ele nasceu eu resolvi em cuidar do meu filho, né? Porque é um momento que a gente é único na vida, né? Então eu abri mão da minha vida profissional, vim cuidar do meu filho e voltar para o Cruzeiro, porque eu não queria voltar para o Cruzeiro quando eu tivesse já aposentado, que é o sonho de muitos que vão para São Paulo, né? Quando eu aposentar eu volto. Não, quero voltar ainda com vigor para a gente poder fazer a diferença. Eu vejo que o Alto Cruzeiro, embora seja no centro da nossa cidade, passa por muitas dificuldades. Vejo que lá a estrutura, na verdade, o caminho, as ruas, o tratamento sanitário é muito precário. E também a iluminação. Nossa cidade hoje passa por um período terrível, né? Onde o gestor não toma conta da iluminação da cidade e da forma geral. Eu também acredito que lá no Alto do Cruzeiro também, não é assim mesmo? Não, com certeza, né? A gente passa muita dificuldade, com certeza no Cruzeiro, porque eu costumo falar que o Cruzeiro é abandonado pelo poder público, né? A gente não tem a estrutura que deveríamos ter, né? E principalmente naqueles becos, nos córregos ali. A gente até tinha uma ação também com relação a isso. Chegou o tempo lá da gente ter vários refletores distribuídos aos moradores, para os moradores iluminarem melhor as ruas. E essa ação você providenciava isso? Com certeza, é tudo eu que fazia, né? A gente fazia com recurso próprio, né? Certo. Porque tudo que foi feito hoje no E Alto hoje ainda Cruzeiro, tem ainda esses refletores tem funcionando? refletores, tem muitos locais lá que não tem iluminação e a gente mantém esses refletores lá, né? Quando queima, os moradores vêm e a gente sempre que pode faz, né? Que assim, tem que ser aos pouquinhos porque tudo hoje é feito com recurso próprio, né? A gente não recebe ajuda de nenhum meio político. Estou entendendo. E além dessa parte que eu vi também você ajudando para iluminar o caminho do nosso pessoal lá do Alto Cruzeiro, eu também vi que as encostas também, em algum momento você ia também colocar aqueles murros de arrimo, né? Sim, a gente sempre está ajudando, né? A gente sempre está ali, dando a mão para os moradores, né? Chega um morador lá, eu estou precisando que você consiga uns tijolos, uma areia, uma coisa, a gente vai lá, tudo na medida do possível, a gente está lá ajudando o pessoal, né? Para minimizar um pouco daquele sofrimento, né? Ok. Bom, e nesse ínterim, você foi candidato. Só foi uma vez ou duas vezes candidato? Não, foi a segunda vez que eu fui candidato, né? Fui a primeira vez em 2000. 2000. Foi em 2000? 2000. 2020. 2020. Muito tempo lá atrás. 2020, eu fui candidato pela primeira vez, né? Eu obtive 153 votos. Certo. Né? Foi um número bom, né? Mas a gente sempre espera mais, né? É verdade. E eu comento com o pessoal lá que assim, o Cruzeiro realmente só vai ser visto pelo poder público quando a gente fazer um vereador ali em cima. Né? Porque enquanto alguém que não tiver um vereador... Que não só queira os votos da população, verdade. mas que queira fazer também pela cidade. É verdade, né? porque o que acontece é isso mesmo. Porque eu vi, analisando um pouco, não é, ali a votação lá no Cruzeiro, não foi bem assim. Acredito que, do meu ponto de vista, você é uma pessoa para ter mais voz ali, porque eu vejo seu trabalho, um trabalho bonito, incansável, vamos dizer assim, mas sempre está à disposição. Não só com essa parte que eu falei da iluminação, como também das encostas, né, aqueles muros de arrimo, aquela ajuda, mas também até com as pessoas também, né? Você colabora com levando pessoas, ajudando pessoas. Eu sou, na verdade, o SAMU do Cruzeiro, né? Porque se alguém passar mal, altas horas lá no Cruzeiro, a gente tem dificuldade de que um taxista suba para poder vir pegar o pessoal. E eu sempre me ponho à disposição das pessoas que a hora que precisar, se for por doença, pode chegar na minha casa e tocar a campainha que a gente vai estar sempre disponível para estar ajudando, né? Além da iluminação que você colabora, além também dos tijolos, cimento, para ajudar aquelas encostas que são perigosas, para as pessoas poderem caminhar melhor. Que outras ações você realiza lá no Cruzeiro? Quando eu cheguei no Cruzeiro, em 2015, né, que seria o meu retorno para o Cruzeiro. Aí eu vi que tinha lixo jogado pela principal do Cruzeiro e tal, e aquilo ali não era legal. Eu vim do Rio Grande do Sul, onde as pessoas, é incrível lá o Sul, as pessoas conseguem separar o que é lixo orgânico e o que é lixo seco. Lá as coisas funcionam direitinho, e eu quis implantar aquilo ali. Aí mandei fazer lixeiras ali, eu fiz umas 4, 5 lixeiras
na principal do Alto do Cruzeiro, para tentar implantar esse mesmo estilo de lá. E tem um projeto ali para o futuro de querer botar lixeiras em todo o Cruzeiro, que eu não me conformo quando às vezes você vê um monte de lixo na rua e tal. E várias outras ações. Eu tinha um projeto de trazer um carro para a gente botar ali no Cruzeiro para poder atender as pessoas fora de horário, na madrugada. Eu já faço esse trabalho, mas eu queria deixar um carro disponível para que as pessoas não precisassem mais pagar a condução para poder ir com a UPA, porque a gente sabe da dificuldade. E muitos taxistas, se liga a altas horas da noite, eles têm receio. E a gente, por ser do Cruzeiro, a gente conhece as pessoas, né? E a gente consegue andar lá a qualquer hora e seria com certeza bem mais, com mais utilidade, né? As pessoas. Tem um projeto lá, lá em São Paulo que tem o restaurante comunitário. E eu queria trazer aquele projeto para o Alto do Cruzeiro, para focar em criança e idoso, sabe? Que é um projeto para servir comidas para as pessoas, no 0800. Se puder dar uma taxinha para ajudar a pessoa que está no voluntário, amém. Se não tivesse também, não tinha problema nenhum. Então, são projetos, eu quero trazer oficinas para funcionar ali. Eu mesmo eu sou eletricista também, poucas pessoas conhecem, mas eu sou eletricista, então eu queria passar um pouco do meu conhecimento para formar pessoas ali. Não é que eles vão sair de lá com diploma, mas que eles vão saber fazer alguma coisa. Queria contribuir, né, Bill? E queria também participar ali em construção de casa de pessoas, já que eu sou uma pessoa que eu conheço muita gente ali. Então a gente conhece mais de perto a realidade das pessoas, né? Sabe, estou precisando, né, Bill? Com certeza a gente já está lá mais participativo, poder ajudar, fazer um mutirão, eu compro o cimento, a areia, o tijolo, e a mão de obra a gente ia juntar os amigos para poder construir casas que estavam na caminhada pela campanha que eu passei por aí, vi realmente muitas casas em situações bem precárias, Sim. né? Rachaduras, muitas trincas, até desabando em alguns momentos, que precisam só de um apoio. As pessoas não têm condições, não é? Que infelizmente boa parte da população ali vive através dessas Bolsa Família. Dessa Bolsa Família, né? Uhum. E a gente o meu sonho ainda é fazer. Isso aí não é uma questão de política, tu entendeu? É o meu desejo do meu coração. Quando eu saí do Rio Grande do Sul para vir para São Paulo, eu prometi a Deus que eu vinha para cá para fazer a diferença. Eu não quero ser só mais um na multidão. Perdi muitos amigos ali, entendeu? Eu quero poder resgatar essas pessoas ali e a gente poder mudar um pouco a história do Alto do Cruzeiro, né? Então eu vi também que era interessante incentivar também o esporte. Então tem algumas áreas que não tem como, devido à ladeira, um morro daquele, né? Mas tem áreas que tem como planear e fazer um campo de futebol, uma quadra poliesportiva. Acho que isso é interessante. Eu comento muito com o rapaz que me assessora lá, o Danilo, que se os nossos projetos aí dessem certo, eu queria planear. Eu falei até que eu condenava até o mercadinho. Até o mercadinho disse assim, ó, eu mando derrubar o mercadinho para fazer isso aqui uma quadra de esporte, porque lá em cima não tem nenhuma área de lazer. Então, como é que a gente pode mudar uma realidade se não tem investimento nenhum lá em cima? É lazer também como árvores também, né? Não tem, não é isso? Não, é muito... Lá muito realmente também, né? Precisa de uma urbanização. Precisa de uma atenção. Precisa de uma atenção. De alguém que saiba cuidar. Não é isso mesmo? É verdade. É isso que falta no Cruzeiro. Isso só vai ser possível quando a gente poder estar na área administrativa da cidade, né? A gente poder ter voz e vez. Enquanto a gente ficar lá, só as pessoas nos visitando de 4 em 4 anos, não vai funcionar. Política no Alto do Cruzeiro para fazer mudança tem que ser todo o tempo, não é só em época da eleição. E o projeto do meu coração não é só época de política, não. Eu quero realmente fazer mudanças ali. Isso aqui é muito importante. Mas, viu, outra coisa que você falou, ó, o táxi, depende da hora, não quer subir ao Alto do Cruzeiro. Teve uma época que lá se via com muito medo, né? Que você tinha muitas pessoas, tinha criminosos lá por cima, envolvidos com tráfico. E assim, e como é que é hoje lá no Cruzeiro? Como é que está lá no Cruzeiro hoje? O Cruzeiro hoje é bem tranquilo. Eu acho que assim, o Cruzeiro hoje tem muita fama, né? O que as pessoas falavam antigamente e hoje tem receio. Isso me magoa, porque tem muitas pessoas aqui em Timbaúba que nunca subiram no Alto do Cruzeiro com receio. E o Cruzeiro não é bem assim, né? O Cruzeiro é um bairro como outro qualquer. Tem seus problemas? Tem, né? Como você tem problema também em toda a região de Timbaúba, né? Então eu quero fazer com que as pessoas
visitem o Cruzeiro sempre. Eu acho bonito lá em Recife que tem o Alto do Moura, né? Que as pessoas vão visitar e tal. Tenho certeza que tem também, assim, problemas igual o nosso, mas as pessoas não têm receio. E eu queria um dia poder ver o meu alto sendo visitado por toda Timbaúba, né? Não quero que as pessoas vá lá só de 4 em 4 anos. As pessoas falam que é tão perigoso de 4 em 4 anos, o que se vê de político nos becos lá é incrível, né? Então a gente tem que quebrar essa ideia de que o Cruzeiro é perigoso. Não, o Cruzeiro tem cidadão de bem lá e a gente precisa ter voz e vez na cidade. Mas sério, eu quando criança sempre falo, eu morava perto ali, na encosta, né? E sempre subia o Cruzeiro quando criança, 8, 10, 11 anos, tava lá brincando lá de polícia, ladrão. Era fazer essa brincadeira lá quando eu era criança. A gente brincava muito lá no Cruzeiro soltando pipa. E na época lá não tinha toda a cidade, todos os bairros, o bairro não era asfaltado, né? Não tinha calçamento e tinha muita escadarias de barro. Meu Deus, era cada tombo lá que era incrível. Mas a gente gostava até daqueles barros, porque quando chovia, a gente pegava uns tapetezinhos para poder escorregar e aquilo era muito bom. Então o Cruzeiro marcou demais a minha vida, sabe? Já vi muitas coisas assim que foram mal, né? Que muitos crimes, mas eu tive uma infância muito boa lá, né? Muita pessoa boa, muitos senhores ali que já se foram, mas deixaram lembranças muito positivas. Mas veja, então, essas suas ações aí, que são muito bonitas, né? Parece que você também tem um sopão também? Tem. A gente tinha um sopão. A gente tinha um sopão no Cruzeiro, tinha um sopão na Santa, ainda dava um apoio à Isabel lá na Independência. Sim. Hoje eu ainda ajudo alguns projetos na Independência, né? Mas a gente está sempre por ali fazendo ação. Tem a Sopão do Alto do Cruzeiro e a gente vai retomar, né? Porque independente de ser político, é o que eu gosto de fazer. Me sinto muito bem. Então já falou de política. E aí, tem pretensão, mais uma vez, colocar o nome para a população ver se consegue? Rapaz, uma vaga lá na casa do Manuel Boba, aqui em política é um sonho, né? Um sonho que às vezes parece ser distante, às vezes parece ser tão perto. Eu tenho uma perspectiva muito boa para essa eleição de agora, né? Pelo atual momento que a gente vive na cidade de Timbaúba, né? Eu acreditava realmente que a gente teria a mudança que a gente precisava para a cidade. A gente tem que respeitar a vontade do povo, né? Mas eu pretendo, no futuro, concorrer de novo às eleições, porque fazer projeto social só com recurso próprio fica meio difícil, né? Quando a gente entra na política, as portas se abrem. É o conhecimento, a gente consegue trazer mais pessoas para o nosso bairro e mostrar um pouco mais da realidade. Com isso a gente consegue fazer a coisa acontecer mais rápido. Não é que eu vou desistir dos meus projetos se eu não conseguir ser político. Meus projetos eu vou para frente, eu vou tentar realizar meu projeto, né? E se for pelo meio político, fica mais fácil, né? Então eu venho de novo. Acredito que a gente tem uma possibilidade muito grande de, nos próximos 4 anos, aí, a gente ter um novo gestor na cidade. Que fale pela boca de um anjo, por assim, amém, né? Amém. A cidade está precisando, meu. A nossa cidade está precisando. A cidade aí, essa semana, com salários atrasados, carros sem manutenção, matadouro fechado, quer dizer, tudo é um caos na nossa cidade. A falta de iluminação na cidade é um caos. Cada dia que passa, pior fica. A população tem que enxergar isso, né? Um dia, acho que elas, se não aprender pelo amor, aprendem pela dor, né? É verdade. É o que está acontecendo hoje. Eu acho que o logo que foi passado na campanha, que é daqui para melhor, acho que isso aí não está dando muito certo, não. Acho que é daqui para pior. Hoje até aconteceu um episódio no Cruzeiro, né? Não sei se ficou sabendo. Não. O carro do lixo hoje desceu sem freio. Sim. Mas foi que bateu na parede lá? Foi que bateu na parede. Foi meu carro sem freio? Foi. Isso. Carro na casa do meu vizinho lá. Os carros sem manutenção. É verdade. Não tem. E ambulância, acontecendo isso. Também ônibus, é tudo assim. Mas isso assim, é aquela coisa, a gente que convive um pouquinho nesse meio político, a gente já sabia disso, né? Que a gente tentou alertar o povo. Tentamos alertar, mas infelizmente eles não acreditaram. Não acreditaram, né? E mais uma vez está aí, vamos ter que pagar o preço, né? E vamos embora, que eu não sei. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. É verdade. Né? A gente não torce o pior, né? O que a gente puder contribuir para que as coisas andem cada vez melhor, a gente vai fazer, né? Mas o povo tem que realmente sentir na pele, né? O poder de decisão para que sirva de lição para as próximas, né? Sabe? Muito bom, Bill. Bill, estamos chegando ao fim do nosso programa e esse é o momento para as suas considerações finais.
Mas para mim, assim, é uma satisfação estar aqui, né? Eu acho que, quando quiser, estou à disposição Diga a mesma coisa, para a gente poder dialogar, sempre é bom, né? Falar um pouco dos projetos, falar do amor que eu tenho pelo Alto do Cruzeiro, que é o meu bairro de origem, né? Que eu adotei. E eu quero estar lá, sempre podendo ajudar o povo, que é algo que me faz bem, né? Deixar um abraço aqui para minha esposa Núbia, que também é uma companheira aí que está na caminhada há 20 anos. Meu filho Luiz, para o Augusto. Um abraço para o Danilo, que é meu assessor aí, que está sempre junto comigo aí, dando um apoio, né? E para todo esse povo do Alto do Cruzeiro aí, que vai ser sempre um prazer estar à frente aí do Alto do Cruzeiro, tentando trazer o melhor para a gente. Parabéns, viu, mais uma vez. Digo que também estou à disposição, viu, para lhe ajudar no que for possível. Obrigado. Né, nessas ações aí. Eu sempre gosto também de fazer isso pela minha cidade. Não é? Então, gostou? Curta, comente e compartilhe nosso projeto. Um abraço e boa noite. Até mais.